apresentar, você precisa conhecer minha rua, minha história. Aqui mora um pedacinho de mim e de você. E neste momento nós teremos a felicidade de ouvir as palavras do homenageado desta noite. Prezado afilhado, esse é afilhado de batismo, porque o outro foi de crisma. Ninguém vai pensar que eu estou tão velho que batizei Antônio Costa. Esse foi, Garibaldi foi de batismo. Antônio Costa devia ter explicado que foi de crisma, porque, bom, depois eu digo por quê. Isso não é hora mais, não era hora ainda de vocês estarem aqui para me prestar essa homenagem a mim. E eu percebi uma coisa, quando eu me encontrar com o presidente da Academia de Letras de Pernambuco, vou dizer, e ele vai ficar vaidoso do prestígio da Academia, porque muita gente aqui nem sabe que há bem 20 anos eu sou membro da Academia de Medicina de Pernambuco. E como a gente vê que a Academia de Letras se sobrepõe muito ao prestígio da Academia de Medicina, que ninguém nunca soube, eu acho que pouca gente sabe. Se bem que Luizinho andou dando uns pitecos aqui, até tirou a vez de eu dizer alguma coisa que queria dizer. Mas quando eu fui entrando aqui, vi Luzia e Dona Ina lá no canto, e fui conversar com elas. E aí tive vontade de falar sobre o começo da minha vida médica aqui. É que eu cheguei em 1950, doido para arrumar um dinheirinho para casar com Neise, porque ela tinha feito o sacrifício de ficar no Recife e matar a vontade dos seus familiares que queria ver a médica acadêmica metida em universidade, e ela também gostaria muito de ver o futuro marido em universidade. E eu vim para aqui prometendo que passaria apenas 5 anos, mas me esqueci, e quando me lembrei era tarde, já estava tão habituado e querendo tanto bem ao povo de Surubim, não ia mais pensar em sair. Mas em 1952, Ina e Luzia são testemunhas de que nós enfrentamos, e todos vocês sabem, a grande seca. E certamente por indicação do Gilberto da Costa Carvalho, do professor Gilberto da Costa Carvalho, que era delegado federal da saúde em Pernambuco, eu fui nomeado para médico de emergência do posto de emergência aqui em Surubim, depois em João Alfredo e em Vertentes. E antes de começar o trabalho, houve um episódio interessante no Alto de São Sebastião. É que surgiram mais de 1000 operários da zona rural que estavam passando fome, e o Monsenhor Ferreira Lima foi conosco ao encontro desse povo lá e fez um discurso em cima de um caminhão. E em dado momento, eles todos, num gesto espontâneo, levantaram as foices, as enxadas, as picaretas, e eu fotografei. Essa fotografia acabou se voltando contra o Monsenhor, porque um jornalista que veio do Rio, aqui para Surubim, fazer reportagem, viu a fotografia, ficou encantado, não sabia que ela era comunista. Ele me pediu a fotografia, eu dei. Ele publicou no Rio de Janeiro dizendo que enquanto o povo passava fome, o vigário de Surubim mandava todos para as profundezas do inferno. E foi uma desonestidade dele. Bom, mas no dia seguinte nós fomos com a comissão daqui ao governador, e foi aberta a primeira frente de emergência que começou ali no Coqueiro para construir essa estrada que liga hoje a PE 90, que liga a Surubim. E eu ainda hoje, ou ontem, por isso que eu achei muito bom ver Luzia aí, eu vi vendo fotografias antigas, elas duas estão presentes com um chapéu de palha grande, quase com a mesma cara de hoje, e atendendo, eram atendentes. E depois que eu cheguei aqui para falar com elas, a Ina relembrou um fórum que eu dei nelas, porque quando elas iam perto de casinha, que nós atendíamos também fora da área, atendíamos nos distritos, fazendo profilaxia. Seu Né fazia pelo Estado, e João da Praça
foi o contratado pelo governo federal para dar assistência. E dizia ainda agorinha, que nós, quando chegávamos perto de casinha, ele disse, nós esquecemos os papéis. Mas vocês só têm que fazer isso, ainda esquece? Ela disse que ainda hoje se recorda desse carão que levou. Mas foi muito bem empregado, porque era a função dela era essa mesmo, era levar o papel para fazer a anotação. E nem isso levar o papel. Pois bem, essa frente de emergência, foi que abriu, e aí eu começo já a agradecer. Se bem que começando de uma desgraça que foi a seca, agradecer a Surubim o que foi despertando da minha cabeça. Porque foi na frente de emergência que surgiram os primeiros casos graves de carência alimentar. E foi na frente da emergência que eu fiz uma documentação fotográfica que chegou a ser a maior do Brasil em pellagra. Pellagra é aquela doença que descama braços e pernas, às vezes por aqui, que todo mundo aqui já viu. Ultimamente eu não tenho visto não, porque primeiro as coisas mudaram muito, daqui a pouco eu chego lá. Mas eu fiz uma documentação com 80 e tantos casos de pellagra. E o professor Dante Costa, que era naquele tempo a maior autoridade em doenças carenciais, em alimentação, num congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso do Recife, que se realizou na antiga Faculdade de Engenharia, quando viu aquela documentação ficou encantado e me pediu as melhores fotografias para publicar no Tratado de Nutrição. Eu dei, ele nunca publicou. Para vocês verem como acontecem essas coisas. Como também uma outra doença que eu descobri em Surubim, eu descobri uma doença, só que não teve valor nenhum. Eu hoje podia estar na literatura mundial. Sabe por quê? Porque a doença tem cura espontânea. E é conhecida aqui em Surubim com o nome de piolho de urubu. Alguém já deve ter ouvido falar nesse piolho de urubu. Eu até andei pegando os urubus lá no quintal, botando isca, peguei os urubus, e realmente eles são portadores debaixo das asas. Essa doença que ataca a junta dos pintos, que dá muito debaixo da asa e nas articulações. Aquilo é uma doença que não se conhecia em gente, conhecia em pinto, não sabia o que era. Quem descobriu isso foram 2 estudiosos aqui de Pernambuco e deram o nome de Apollonia tigipioensis. Apollonia porque o secretário de Agricultura naquele tempo era Apolônio de Salles, e tigipioensis porque os pintos que foram estudados eram de Tigipió. Então ele teve o direito de dar o nome, como eu dei o nome de Apollonia de Acarias limoeirense, a doença. Não se fala nisso porque a doença tem cura espontânea. Jorge Lobo disse a mim certa vez, quando eu levei a documentação, ele disse, mas quantos casos de sarna eu já não devo ter tratado pensando que era sarna? E era isso. E curava porque ele passava pomada para a sarna, e curava porque também cura sem nada. Aquela forma que infesta, que dá a coceirinha, que aparece como se fosse um cravo. E foi assim que eu descobri, porque é uma doença aqui que eu não vou dizer o nome, já morreu, mas Deus a conserve lá, mas tem parentes. Dizia, eu espremo isso, sai como um cravo. E eu peguei, eu tinha trazido um microscópio, que foi uma grande coisa, eu trazia um microscópio Bauxiloma para Surubim, e era uma novidade danada. E quando eu espremi aquilo entre 2 lâminas, senti que estalou, que cedeu. Botei no microscópio, tinha 5 patinhas do lado de fora. Então eu fui a Bezerra Coutinho, que era meu amigo, meu mestre. Ele também não sabia o que era, mas me deu uma orientação. Você clarifique isso com hidróxido não me lembro. Bom, é uma substância que dissolvia aquela capinha que tinha. E eu aqui, médico do interior, mesmo trabalhando muito como eu trabalhava, tem tempo para tudo, e passava a noite naquela substância, e eu ia catucando devagarinho, identifiquei o parasita todinho, levei, mostrei, e ele aí se conformou que era. Até o professor Luiz Siqueira, que protestou, e toda a vida eu fui meio ruim de gênio assim, é o sangue de Dona Elzinha, graças a Deus, na minha veia. Eu fui a doutor Bruno, que era presidente da Sociedade de Medicina de Pernambuco, e pedi que ele convocasse uma reunião. E eu fui ao laboratório do Dr. Luiz Siqueira, que trabalhava junto com o professor Mário Ramos, na rua da Imperatriz, na Rua Nova. E disse que podia ir à sociedade. Quando ele chegou lá, eu comecei a projetar os slides. Naquele tempo, ninguém fazia ainda microfotografia, só na Universidade Rural, interessante. Na Universidade Rural que fazia. Ninguém no meio médico fazia ainda. Eu fui lá e ele fez as fotografias, as microfotografias, eu projetei, isso é Apolônia ou não é? Isso é ou não é? Isso é ou não é? Ele se convenceu e depois, muitos anos, passou vindo aqui, porque vocês não sabiam.
ele vindo aqui, a Surubim, com lupa, para ver se encontrava a forma livre. Porque aquilo que a gente encontrava é a forma larvária, que está debaixo, que está na pele. A forma livre não se conhece até hoje. Ele morreu e não descobriu, porque não é fácil de encontrar. Não encontrou, ele olhava a terra, pegava a terra, mas não encontrou a forma livre. Mas então, na frente de emergência, não apareceram só carência de vitamina B2 que dá a pelagra, da nicotilamida que dá a pelagra. Aparecia carência de vitamina B2 que dá a boqueira, que às vezes é parasitária, mas às vezes é carencial. E eu tenho fotografia de criança que chegaram a descamar todo ao redor dos lábios, com uma forma de pelagra as mais variadas, que os livros não falam. Os livros falam num colar de casal, foi descoberto por casal na Itália, que a pessoa tem assim, como se fosse um colar, por isso chama colar de casal, descamado assim. Pois aqui os meninos que andavam de camisa aberta, descamavam exatamente acompanhando a abertura da camisa, e eu chamei lençol de casal, não era mais um colar, era um lençol. E outras formas outras formas de manifestação, tanto de carência vitamínica, como de cegueira noturna, total, eu tive vários casos. Você de dia enxergava, de noite não enxergava naquela seca, era falta de vitamina A. E houve casos, uns 2 ou 3, de perda definitiva, cegueira total por carência de vitamina A. Isso foi que deu margem, e eu também depois, então, tinha o que aqui? Hoje a gente reclama muito, mas a situação de saúde pública melhorou muito nesses 50 anos. Faz 50 ainda não, faz 48. Também não quero estar aumentando a minha idade, faço questão. Aliás, não gostei de você dizer que o dia que eu nasci. Porque eu não me lembro que sou velho, mas é engraçado, mas não me lembro. Não sei se é por isso, porque eu dei ordem da minha mulher que lá em casa só se bota espelho em lugar assim meio escuro, para não ver a ruga e tal. Só quando chego naquela idade é que eu vejo que tem muita ruga já e que sou velho. Não me lembro de jeito nenhum. E assim eu quero ir adiante. Não quero saber o dia que nasci. Também não quero saber o que vou morrer, não. Eu digo sempre que não tenho medo da morte, mas faço tudo que é possível para ir vivendo. E quero ir vivendo. Bom, aí então, voltando para esse quadro, depois eu vou entrar na literatura. Aqui em Surubim, enquanto eu fazia estudo de anemia, aqui em Surubim, quando nós chegávamos, precisava no sábado. Os mais velhos, o Vanildo deve ser da minha idade, mais ou menos, uns 10 anos a mais, por aí. Aí, Vanildo deve se lembrar que aqui em Surubim, no dia de feira, ficava um menino só para dar esmola. Padre, o senhor chora hoje porque chega muita gente na sua casa pedindo esmola. Chegava era naquele tempo. Eu acho que os padres daquele tempo eram mais lisos do que o senhor ainda. Viveu mais liso do que o seu. Então de quê? De anemia. Olha, chegava de anemia. Quando eu cheguei aqui em Surubim, tinha passado a fase da malária. Vanildo, você lembra da malária? Foi febre e era malária. E era mesmo, na maioria das vezes. E a coisa era de tal maneira impregnada na cabeça do povo, qualquer doente que chegasse com febre no consultório, e a gente achando que não era malária, não passava a medicação específica, eles sabiam, compravam a receita, mas compravam também o quinino. Não tinha para onde comprar por conta própria, porque estava na cabeça do povo a malária, que tinha sido uma lástima aqui nessa região. Mas naquele tempo tinha o quê? Tinha boba terciária, manifestações de pele grave. Tinha leishmaniose, muita, ferida, úlcera de Baru, chama úlcera de Baru, cada ferida desse tamanho dos pés. Gente, tinha anemia à vontade aqui, muita anemia, tudo ancilostomótica. No laboratório, no microscópio eu via, não tinha dúvida nenhuma. Nenhuma, não tem dificuldade de conhecer um ovo de ancilóstome. Distinguir um de ancilóstome de um necato é mais difícil. Mas também eles são muito parecidos e dão a mesma coisa. Uma vez, num congresso em Garanhuns, um professor de parasitologia disse, lá numa discussão que teve, eu era muito arengueiro, hoje estou não, mas eu já fui. Aí disse, quem é o senhor para querer contraditar Fausto e Craig, os pais da parasitologia americana? Aí eu com essa irreverência disse, eu quero saber se foi o pai, a mãe ou a avó da parasitologia. Eu quero saber aqui em Surubim eu encontro isso e é ancilóstome. E eu tratava com tanta certeza que fazia um contrato com o doente. Você daqui a 2 meses está curado. Tanto, pronto. E eu tinha certeza que curava. Agora,
curava dando a medicação específica, que naquele tempo era uma medicação muito mais tóxica do que a de hoje. Hoje a gente cura com comprimido, eu nem vou ensinar, porque senão ninguém... Mas um comprimido só cura 4 parasitoses de uma vez. Aqui tem estrongiloidíase. Cuidado, senhor doutor Luiz, cuidado com isso. Eu, depois que deixei de fazer os exames, só me lembro de até hoje um caso de estrongiloidíase. Eu tenho a impressão que não se está prestando muita atenção à diferenciação de uma larva de ancilóstomo para uma larva de estrongiloides. Se bem também que hoje a mesma medicação, é a medicação que cura as 4 parasitoses de uma vez só. Isso é muito bom. Bom, como também a distinção de ameba histolítica e ameba coli não, trofozoitos. Agora, não é que os médicos os analistas são incapazes, não, é porque o método usado destrói os trofozoitos. E Bezerra Coutinho é que chamava a atenção para isso, que um trofozoito é uma célula viva, móvel, que emite pseudópito, falsos pés, né? Bota para lá, bota para cá. Aí, com aquele método de centrifugação, elas se rompem. O cisto aguenta, mas os trofozoitos não aguentam. Isso tudo hoje já não interessa muito, porque está tudo muito fácil de resolver. Mas vamos para anemia, senhor Tamote. Naquele tempo eu tratava, o senhor ainda se lembra, eu dava medicação, tetracloretileno. Eu publiquei trabalho sobre tudo isso, tem mais uns 25 trabalhos, que ninguém sabe que eu publiquei, na Revista Brasileira de Medicina e no hospital. Agora, esses trabalhos mostravam, naquele tempo, porque medicina também tem suas modas, abre os olhos, porque quando a medicina bota para um lado, isso depois de 10 anos descobre que aquilo está tudo errado, está tudo o contrário. De vez em quando acontece isso. Então, naquele tempo, ninguém admitia que tratasse a parasitose, porque sob a alegação de que o doente ia voltar para aquele meio e se reinfestar. Então, bastava melhorar a alimentação, como se todo mundo fosse poder comer alimentação rica em ferro. Eu me lembro que passava ferro reduzido pelo hidrogênio, hoje não se fala mais nisso. Era um pozinho preto, papelito de 0,5 grama para tomar 1 ou 2 por dia na comida, e começava a combater a parasitose. Esses estudos coincidiram com os é aqui que eu quero chegar na Academia de Medicina, coincidiram com os estudos que o professor Fernando Figueira fez durante 4 anos na Universidade de São Paulo. Quer dizer, as mesmas conclusões que eu cheguei, ele chegou. E é por isso que eu acho que eu entrei para a academia sem nunca pensar, sem nunca pedir, sem nunca falar, sem nunca me candidatar. Um dia chegaram, me avisaram que eu tinha sido eleito membro da academia. Ainda hoje eu estou com o título, estou malandrando, vou lá quando quero. Hoje até chegou a cobrança da anuidade e eu vou pagar. Mas, agora vamos entrar para a literatura. A literatura, eu acho que o escritor já nasce com aquela tendência. Pode ser, o poeta sobretudo, né? Ninguém se faz poeta assim. O poeta é uma inspiração, o poeta é um sentimento, o poeta... agora mesmo tem um poeta em Pernambuco, que eu acho que vai ser um dos maiores do Brasil, Alvacir Raposo, que ele de uma chave faz uma poesia, de um alicate ele faz uma poesia, de um torqueiro ele faz uma poesia sem sentido não, faz uma poesia bonita. Eu acho que vai ser um dos maiores poetas do Brasil. Ele vai superar Bandeira, ele vai superar Joaquim Cardoso, é a impressão que se tem. Bom, nessa forma mais livre de poesia. Mas, quando se tem uma tendência, aliás, no discurso de posse, o Dirceu Rabelo disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que o ficcionista é aquele que diz, procura dizer a verdade mentindo. Ele começa a dizer a verdade quando começa a mentir. Ele começa a mentir como? Ele começa a imaginar. Ele começa a dizer coisas que não estão palpáveis, bem, mas estão imaginadas. Então, mas que muitas vezes correspondem à realidade. Quer dizer, ele está mentindo porque está dizendo que não viu, e ele diz que está vendo, ou ele diz que viu. Então, o romancista faz isso. Quando eu descrevo, por exemplo, quando eu fiz o Amor, Fuxico e Emancipação, que saiu agora, é o mesmo, com o Atestado da Donzela, o título, o segundo, porque da primeira vez eu mandei 3 sugestões, mas foi Elísio Condé lá no Rio que decidiu por aquele, e Mauro Mota achou que aquele título era muito explicativo, porque ele acha que o livro não deve ter um título muito explicativo, que já se valendo, sabendo mais ou menos, Amor, Fuxico e Emancipação, eu sabia que ali ia ter um amor, um fuxico, entrava um padre ranzinza, entrava uma caritoseira doida para casar, fazendo todos os métodos fracassando,
E por aí, a mulher do fogueteiro, bonita, morena, todo mundo com os olhos em cima dele, e o besta do fogueteiro passava o dia fazendo pólvora, vinha para casa de noite fedendo a pólvora, e pronto, todo mundo com os olhos em cima dele, e ele sem ver a beleza da mulher que tinha em casa. Até que um português rico de Limoeiro conquistou a mulher, e também são as coisas do amor e da paixão, ele sujeitou a construir um primeiro andar numa vila, que seria um escândalo, né? Chamou a atenção de todo mundo, dizendo que aquilo era uma terra progressista, que não sei o quê, mas era o amor, porque ela disse, não, eu fujo com você a hora que você quiser, mas aqui mesmo, faça uma casa que eu quero morar. Bom, isso eu não vou contar o livro. Mas, então, quando se faz um livro como aquele, a gente vai fazendo baseado no que viu e no que imaginou. A figura de Chico Onça, por exemplo, foi uma figura que eu vi assim, que às vezes vinha gente vendendo arreio do sertão, descendo a Burrama. A gente sabe que quando se trabalhava muito antigamente, transportava um cavalo, tinha a madrinha, né, que é o animal que vem na frente com uma campainha. E então a gente pega os fatos e vai botando em cada personagem. Então, aqui em Surubim, eu comecei a buscar elementos que não serviram tanto para o primeiro romance, porque aquilo tinha muita ideia da infância e da juventude e das histórias. Das histórias a gente vai imaginando. Mas tem um livro que, ao meu ver, o Noite Sem Nome, também tem a influência do interior, porque foi um livro que até Gilberto Freire chamou urbano, porque começou na zona rural e passou para o urbano, mas dois livros eu devo a Surubim, praticamente tudo a Surubim. E é por isso que eu digo, eu é que devo viver homenagear vocês, eu é que devo me curvar sempre diante de tudo que aprendi aqui. O Terra de Coronel, eu já disse isso aqui uma vez, né? Newton Mota releu o livro e disse, Newton Mota é político, né? Eu sou assim, nem sei se sou político, nem sei se não sou. Eu sei que acompanhava o Monsenhor Ferreira, mas mais para aprender. Quando eu ia aos comícios, nem isso se danava. Aí tu vai comício, perder teu tempo. Eu estava aprendendo como é que fazia a campanha direitinho, aquele blá, 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 aqueles discursos formidáveis, né? Que antes de começar o comício, meus amigos, dentro de poucos instantes, vamos fazer aqui o meeting, para que levará o Monsenhor Ferreira Lima, a prefeitura de Surubim. Aí começavam aquelas cantigas, né, que eu sei todas, ei, vamos, Monsenhor Ferreira Lima, não se incomode. Isso quando eu digo para o povo do Sul, por exemplo, é uma maravilha, porque o povo do Sul não tem, quando ele não se incomode, ei, vamos, Monsenhor Ferreira, mas a vitória é sua, ei, vamos, Monsenhor Ferreira Lima, o senhor na prefeitura, ei, vamos, Monsenhor Ferreira Lima, e o adversário na rua. Agora, do outro lado, o grupo de Severino Farias, né? No bueiro da usina, o dinheiro de Zé Nivaldo, no bueiro da usina, é um coco. E tinha outras, né? E vocês sabem os apelidos que foram botados, né? De embolinha, bom, não vamos para frente não, né, professora? A professora vibrou muito ali fazendo comício e cantando, eu ainda me lembro. Bom, então essas coisas a gente vai guardando. E a figura do coronel, é claro que eu tinha que me inspirar uns 60% do coronel Chiqueraca. Tem para onde. Me inspirei em pedaços também do coronel Severino Farias, do coronel Chico Romão, do coronel de Bom Conselho, do coronel de Salgueiro. E assim de todos a gente vai tendo um pedacinho que ali no livro aquele menino citou no discurso, um pedaço, que foi mesmo aquela apresentação da briga da família Pedreira quando o coronel estava caindo de prestígio, né? O promotor de justiça mandou dizer, é para apurar, agora é para apurar. Mas antes não se falava em apurar coisa nenhuma. É para apurar, não quer conversa que está tendo repercussão na imprensa do Recife e tal. Aí o sargento Isidoro chegou, bateu continência para o coronel. Coronel, a ordem é dura, é para fazer um inquérito e é bem feito, seu coronel, e é logo, é ordem da justiça e tal. O coronel disse, é o diabo, a família Pedreira é minha, a polícia é minha, eu sou o chefe daqui, e chega uma ordem dessa, só de seu sargento Isidoro, você vá, agora faça
faça um negócio que fique só em bate-boca. Não, você ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro, e ia dando um jeito e no fim... Mas chegou lá, a família Pedreira não se conformava, porque tinha havido, a polícia tinha interferido e tinha dado um tiro que feriu o braço do velho, do pai deles todinho. Aí faça de um jeito que não haja nada. Aí quando chegou lá, os cabras não se conformavam. E a polícia tinha nada que atirar no velho, aqui enquanto é homem, aqui lá no lugar que eu não me lembro, mas eu invento o lugar na hora e depois me lembro. Aí ele fez e trouxe para o coronel. Disse, fez o serviço? Fiz, melhor do que o senhor esperava. Tudo bem, eu vou ler para Vossa Senhora e ver. Aí quando começou, os tiros que o cabo deu, aí ele disse, burro, jumento da testa branca, imbecil, idiota, eu mando tu fazer um inquérito que não tenha nem bate de boca e tu começa logo com uns tiros, com essa porcaria desses tiros, aí vai-te embora fazer outro de ligeiro. Aí ele saiu pensando, é isso mesmo, o coronel ferrideu soldado, ferrideu cabo, ferrideu sargento, e toca o bonde que eu nem sei onde vou chegar. E voltou para fazer e imaginou, mas também agora eu vou fazer um que nem bate de boca vai ter. E chegou lá, colheu as assinaturas todas, numa folha em branco, por um conselho de um camarada que chegou, e em casa com calma. O romance, que aliás é o que eu acho melhor. Muita gente acha que Terra do Coronel é melhor, eu não acho. E tanto é que o Dr. Marculino já está no prédio para sair a 4ª edição. E eu acho que no futuro, não sei quem foi falando isso aqui, no futuro é que aquele livro vai realmente ganhar o espaço que eu acho que ele merece. Mas pela linguagem que eu colhi, não de vocês que são ilustres, mas dos matutos que vinham se receitar comigo. Então eu passei 20 anos, ainda hoje eu tomo nota de alguma coisa. Aqui, não de gente do nível de vocês, mas dos matutos que às vezes dizem coisas saborosíssimas. Ainda essa semana passada, Quinca, que anda comigo todo dia, de besteira como diabo, mas aqui eu diz uma coisa que me serve. Eu tiro. Ele disse, ele andando comigo no carro, disse, olha, doutor, que o senhor fique sabendo de uma coisa, pensar não é ser. Então pensar ainda não é o ser, ainda não é verdade. Parece que tem um sentido filosófico. Essa frase eu já tomei nota, um dia ele sai num livro meu, num escrito meu, pensar não é ser. Quer dizer, isso é uma coisa, chega do Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra no meu caminho tem uma pedra, porcaria quer dizer aquilo, mas todo mundo cita, no meu caminho tem uma pedra, na minha pedra tem um caminho, está acabado, é moda se citar isso, né? É bonito se citar, dizer que foi Carlos Drummond de Andrade, e assim são outras coisas que é, hein, Luizinho? Agora vou falar no que o Riobaldo disse, o que coisa igual aquele pedacinho que o Riobaldo disse, que todo mundo cita, viver é muito perigoso, ou viver é perigoso, né? Pronto, todo mundo cita isso. O que é que tem? O doutor Marculino diz tanta coisa com mais profundidade do que isso. Não fui eu, foi o doutor Marculino na vida dele, Então eu quero dizer a vocês, porque senão se for para falar, eu vou falar a noite todinha, conversando essa conversinha furada, que dessa conversinha é a que eu gosto. É tanto que eu fiz aquele discurso à força. Fiz aquele discurso na academia, porque eu ouvi tanta recomendação, não saia do texto. Mas, felizmente, Valdemar adoeceu no dia e não pôde ir. E ele é quem dizia, discurso acadêmico tem que ser formal, não sai do texto. Eu aproveitei, antes de entrar no texto, disse algumas coisas que eu queria dizer. E, no fim, fiz ponto final, saí do texto. Então, tinha direito também a dizer o que eu queria espontaneamente. Antes, porque não tinha entrado no texto, e depois, porque já tinha saído do texto. Então, meus amigos, eu quero lhe dizer que eu devo muito a Surubim, muito, pela vivência, pela camaradagem, pela amizade. Eu acho até, como já disse no começo, uma falta de juízo de vocês terem organizado isso numa seca danada dessa, que daqui a pouco o jornal é capaz de dizer, Surubim precisa a gente buscar dinheiro lá para distribuir com os flagelados. Porque e as perspectivas realmente não são boas. Antônio Carlos, que é meu sobrinho, por sinal, as coisas como eu troco, cheguei aí na porta e apresentei Antônio Carlos como esposo da sogra dele. Eu troco muitas coisas, e eu tenho pena de Neise nisso. Neise hoje é uma sofredora, que ela passa o dia todinho, o serviço dela é juntar papel que eu perco,
e que também ela já está perdendo, e passo dinheiro nessa agonia. E eu vou exigindo, eu nego não, eu exploro um pouco. Cadê isso, cadê aquilo, cadê aquilo? Ontem o computador deu um problema, ela aqui para nós, ela está com 20 aulas, mas ainda não aprendeu a ligar nem a desligar. Bom, e ontem, aí já não foi culpa dela, deixaram o computador ligado. Quando eu fui dormir, eu vi um chiadinho, fui ver, estava o computador ligado. Por isso ou não, o fato é que hoje o computador pifou, não entra no programa, e eu, felizmente, ontem tinha sido gravada a parte do livro que eu estou escrevendo. Porque se eu perder uma palavra, eu não reproduzo. É diferente de Disseu, aquele que me saudou. Disseu, ele é meu neto agora, que vai fazer a plaquete, perdeu o discurso dele. E quando eu disse, ele disse, não, se ele não achar, não tem problema não. Eu sei tudo que disse. É uma memória, para mim, a melhor memória que eu conheço é a de Disseu Rabelo. Pois Neise hoje vive quase assim, atrás de mim, eu vou contando as coisas e eu vou pensando em outra coisa e vou trocando. Aí digo, Quinca. Aí ele, Quinca não, meu filho, é Antônio, seu Antônio. Aí eu disse, sim, seu Antônio, quando caiu no açude, ela disse, no açude não, meu filho, no buraco. Caiu no buraco. Aí, no buraco, foi mesmo, no buraco. Aí ele ainda ouviu as cacetadas, ouviu os tiros. E assim, a vida dela hoje é remendar e corrigir. E eu acho que quando ela não está, eu digo muita coisa que sai tudo pelo avesso. E o camarada não entende nada. Agora, o que eu não deixo de me admirar muito é, por exemplo, João de Chico. Não tem jeito para ele errar o preço do boi. Pode comprar 200. Quando chega, João, quanto foi? Ele disse, foi a tanta, um é pintado, outro é cheio, mas ele está comendo fogo também com a seca. Mas não tem jeito não, porque eu já disse isso, vou repetir, aquela casa bonita dele, ele só gastou depois da comieira. Até a comieira foi com o lucro que ele fez do gado que comprava a mim. Então, meus pesados amigos, isso para mim é uma noite gratificante, é uma noite que me envaidece, é uma noite que eu sei que não mereço isso. Por que eu mereço isso? Eu acho que é só isso, é a gentileza de vocês, porque agora mesmo lá, naquela posse, todo mundo ficou admirado, e eu me vali da presença maciça de vocês para não causar ciúme nos outros. Eu disse, rapaz, aquilo tudo era gente de Surubim, porque outros ficavam, mas Nivaldo, tu tem prestígio aqui? Eu digo, não tem prestígio não, tem camarada. Agora, aquele povo que está aqui, mais da metade era de Surubim. Aí eles se conformam, porque as posses dele tinham um quarto daquele povo. Eu não quero causar ciúme em ninguém. Aí eu digo, mas o negócio é que eu tenho uma vantagem, que é Surubim, eu moro no interior, veio o povo de Surubim todinho. Mas realmente eu fui surpreendido pela presença do povo de Surubim, que foi muita gente que ainda mora aqui, muita gente que já mora no Recife, mas foi. Então, o que me gratifica e o que eu me sinto feliz é gozar da amizade de vocês, é gozar dessa camaradagem, de rico a pobre. Há coisa interessante, e para encerrar, porque senão eu vou me lembrando de coisa. Esses clientes velhos que chegam no meu consultório, e já que não podem trabalhar, ou que estão doentes pela idade, e eu brincando digo, olha, meu amigo, você não pode mais trabalhar. E assim, não pode. O trabalho mais pesado que você pode fazer agora é falar da vida alheia. Aí eles, a grande maioria, compreende que eu estou brincando, né? Mas eu ainda me lembro de um que fechou a cara para mim e disse, eu vim aqui cobrar saúde, paguei a consulta com meu dinheiro, o senhor quer me ensinar a falar da vida alheia? Até logo que nunca mais eu boto os pés no seu batente. Agora, não sabe ele que quando disse isso, pagou a consulta de novo, só com essa expressão de dizer, eu vim cobrar saúde. Olha que expressão para se botar num livro. Eu vim aqui cobrar saúde, paguei com meu dinheiro. Então, esse pobre coitado me pagou 2 vezes a consulta. Então, meus amigos, eu quero deixar um abraço fraterno para todos e quero dizer que vocês realmente fazem parte hoje da minha vida cultural, da minha vida intelectual. Vocês, em cada palavra, em cada gesto, só me trazem conforto, só me trazem alegria. O meu abraço mais fraterno para todos. E outra coisa, antes de terminar, vocês já viram que afilhado meu tem que tomar a benção? Esse tomou a benção, aliás, tomou 2 vezes, coitado. Tomou na entrada e tomou quando foi falar comigo aqui. E Antônio
Antônio Costa, viu? Que é um artista que, se tivesse um meio adiantado, teria ganho uma grande projeção. Porque tem isso também. Aqui não, aqui quanto mais eu entro nessa malandragem, mais eu vou aproveitando. O Antônio Costa é o contrário. Se ele tivesse um meio, e Fernando Guerra estava se projetando como pintor em Olinda. Vem para o interior a tomar conta logo de quê? De gado. Coitado. Não tem jeito. Ele hoje está convencido. Certamente quando ele estava lá tinha essa ideia meio que esse povo está de capital. Pensei, eu mandei uma carta meio, ia sendo muito desaforada para o presidente da República, mas tive medo de ser preso. Me levantei de noite e até meia-noite corrigi a carta. E basta dizer que eu começava assim: senhor presidente, eu disse, senhor presidente, essa é a 5ª correspondência que mando para Vossa Excelência. Das 4 anteriores recebi atenciosa resposta telegráfica. Dessa eu não espero nem desejo resposta. E aí eu achei que era duro demais. Aí me levantei de noite, passei até meia-noite corrigindo a carta. Para o presidente, para esse camarada da reforma agrária, eu dizia: esse pobre desse ministro, tirei também a palavra pobre, viu, Luiz? Não fecha a cara para mim não, que Luiz é muito Ave Maria, Luiz. Mas eu meti o pau mesmo, porque, e disse, terminei dizendo: vou votar em Vossa Excelência, mas já sinto de hoje a frustração da sua derrota. Porque está marchando para isso. Infelizmente, um homem que eu acho que foi o presidente mais culto e mais inteligente do Brasil, mas está se perdendo. Está se perdendo porque não está fazendo exercer a sua autoridade como deve. Esse movimento do Sem Terra é uma calamidade, porque é contra a lei, é contra o direito. Eu acho que a reforma agrária é uma necessidade, todo mundo sabe disso, mas uma necessidade dentro da uma reforma dentro da lei. Cumprindo, faça o mais que puder fazer, distribua o mais que possa distribuir, mas não admita desmoralização do governo. O governo vai para a televisão de manhã e diz: terra que foi invadida não será sequer vistoriada. Esse barbudo da reforma agrária, que é um leso, mesmo pernambucano leso, aí diz: quem invadir não terá desapropriado nem vistoriado. Aí vão em rainha da vida ditado e diz: agora é que vamos invadir, agora é que vamos fazer isso, agora é que vamos fazer aquilo. Fiz, aliás, também nessa carta para uma crítica um pouco à nossa igreja, porque depois eu digo da carta que mandei para o presidente, depois vá a nossa igreja católica se queixar porque a Assembleia de Deus está subindo tanto. Mas enquanto a Assembleia de Deus, em 24 horas, em 48 horas, arrecadou 52 carretas de alimento para mandar para o flagelado da seca, alguns padres e alguns bispos foram incitar os saques. Eu sei que o sentido não foi bem aquele, viu? Mas o povo tomou como isso. Vai roubar. Todo mundo sabe que se quem está com fome e encontra comida, pode roubar. Eu mesmo roubo se tiver com fome. Aí é diferente, é a chamada necessidade, como é, roubo famélico. Nome até bonito esse. Famélico de fome, não é isso? Mas não pode estar estimulando isso para que se bota o povo no mau caminho de invadir caminhão. Felizmente foram poucos. E a igreja acordou em hora boa, que muitas dioceses do Brasil, quase todas, estão sendo estimuladas para também arranjar, conseguir alimentos. Porque o governo não vai aguentar sustentar esse Nordeste durante 8 meses de fome ou mais. Não vai aguentar. Então os particulares estão ajudando muito. E você vê, são as carretas. E eu dizia na carta, já hoje vi pela CBN o que eu vinha dizendo a minha mulher: não vai demorar a saquearem caminhões que vão levando alimento para os pobres, para os flagelados do sertão. E já houve. Quer dizer, o que é isso? É falta de autoridade, é falta de ordem, é falta de força, é falta de querer fazer o que é certo. Bom, mas eu nem sou político, nem sou delegado de polícia, que era para que eu dava. Eu dava muito para delegado de polícia. E vou ficando por aqui, deixando mais uma vez um abraço fraternal para todos vocês. E aqui na programação temos o encerramento da sessão. Nós ouvíamos do senhor, doutor José Nivaldo, que o senhor devia muito a Surubim. A dívida, quero dizer para o senhor que é recíproca. Se o senhor nos deve, nós devemos muito ao senhor.
E devemos, porque o Senhor procurou corresponder com aqueles carismas e com aqueles dons com os quais Deus o cumulou, colocando-os a serviço dos seus irmãos. Por isto, nós somos gratíssimos ao Senhor e pelo filho ilustre que nós, pelo cidadão ilustre que nós temos, que é o Dr. José Nivaldo. Receba, pois, de todos nós o nosso carinho, a nossa amizade, e que o Senhor continue sempre colocando e desenvolvendo, colocando os seus dons e desenvolvendo os carismas que Deus os cumulou para, desta forma, colaborar com Ele no plano da transformação desta sociedade que tanto necessita de homens da estirpe do Senhor. Parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida a serviço de Surubim, a serviço do Brasil.